Esse é um vídeo que eu afirmo com segurança você vai encontrar esse tipo de conteúdo raramente aqui no YouTube. Não só aqui no Brasil, em português o conteúdo, mas também em inglês. Não sou eu que estou dizendo, não é porque você está aqui no meu canal, porém eu destaquei, unindo esse vídeo parte 2 com o vídeo parte 1, inclusive vou deixar a parte 1 aqui para você clicar e assistir, pois é uma continuação, o que essas duas pesquisadoras, nesse artigo publicado em 2009 na Emotion Review, pela Maria Geldron e pela Lisa Feldman Barnett, sou fã de carteirinha da Lisa, elas destacaram aqui nesse artigo com o título Reconstruindo o Passado, um século de ideias sobre emoção na psicologia. 3 correntes elas destacaram. Dentro dessas 3 correntes, escolas, visões sobre as emoções, alguns pontos que foram esquecidos dentro das emoções. E se você é um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um estudante de psicologia, um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista, um hipnólogo, você precisa começar a enxergar ou despertar o seu interesse para essa outra corrente, ou tradição, visão, percepção sobre as emoções, pois provavelmente nos seus atendimentos, nas suas orientações, nos seus processos terapêuticos, na sua aliança terapêutica, você em alguns momentos aborda essa teoria ou essa corrente esquecida, mas não sabe. Você flutua nessas 3 correntes, certo? Olha que interessante. Nesse artigo, os autores ou as autoras basicamente descrevem o desenvolvimento de uma terceira abordagem para a emoção que existe na literatura psicológica. A tradição ou corrente, construcionista psicológica, que normalmente é uma tendência, até nos livros do senso comum, esses livros de autoajuda e desenvolvimento humano, sobre as emoções, focam, os pesquisadores ou os escritores, na teoria, na corrente das emoções básicas ou na corrente de avaliação. Mas há essa terceira corrente. Alguns momentos, alguns pesquisadores, eu até tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui ou na descrição, no qual eu falo sobre a nova neurociência das emoções. Não é o motivo de colocar nova, não é porque é inédita, mas porque ela era esquecida, essa visão, essa corrente, e agora com os avanços dos estudos das tecnologias, do mapeamento cerebral, do escaneamento cerebral, nós estamos inclinando o nosso interesse nessas novas metodologias ou novas abordagens para entender, por exemplo, a individualidade do seu paciente, de um transtorno mental, de um trauma, de uma situação, de um contexto, de alguma memória ou de memórias que essa pessoa vivenciou. Por exemplo, eu e você, se vivenciarmos um momento, um assalto, um acidente, como nós vamos absorver em diferentes perspectivas o mesmo acidente, o mesmo assalto, a mesma situação. Porém, o meu passado, os conceitos criados, as categorias, os rótulos afetivos criados, todos esses fenômenos, ou esses recursos, eles se inclinam para essa teoria construtivista ou construcionista psicológica. No decorrer do artigo, apresenta uma série de trabalhos que praticamente desaparecem, ou desapareceram, da trilha de citações nas discussões da psicologia sobre as emoções. Basicamente, eu falei sobre isso no primeiro vídeo, e aqui eu vou tratar sobre a segunda parte. Ao longo do artigo, eles vão trazer que há nessas 3 eras, nessas 3 principais eras nos estudos das emoções, essas correntes. Dentro dos anos dourados, na era obscura, Idade das Trevas, que é aqui que eu vou enfatizar, certo? E elas vão trazer o renascimento. Porém, no artigo elas dão destaque nessas 2, E aqui nesse vídeo eu vou fazer uma introdução, sobre a era obscura, essa teoria esquecida. Por isso, nem Darwin, nem Ekman, que se encontram mais nos anos dourados, certo? Essa corrente das teorias básicas das emoções. Inclusive, se você tiver interesse, aqui como é um vídeo introdutório, nós aprofundamos mais na nossa pós-graduação inédita, online, 100% online, no Brasil, do Instituto Uninas, em parceria de certificação com a Faculdade de Anhanguera, A pós-graduação em Neurociência Afetiva e Psicologia dos Atos. Deixarei o link aqui abaixo na descrição do vídeo, sem compromisso algum. Clique, conheça a nossa pós-graduação, Você pode se tornar um especialista
na ciência das emoções e mudança de hábitos. Então veja, dentro dessas 3 eras, as pesquisadoras destacam os principais influenciadores das 3 correntes. Eu apresentei essa aqui a imagem original do artigo, tá? E o bacana dessas 3 correntes, os teóricos das emoções básicas, certo? Os teóricos das teorias de avaliação e os teóricos das teorias construtivistas psicológicas ou do construcionismo psicológico, tá? E aqui eu dei um destaque, circulei, que não há uma percepção da teoria certa e a teoria errada. Há teóricos que vão defender uma certa ideia, há teóricos que vão discordar. Aqui, temos aqui mais recentemente Ekman e Panksepp. Posso até colocar aqui talvez o neurocientista Antônio Damasio, uma percepção, uma visão, uma inclinação, um viés, mas mais dentro dos teóricos das emoções básicas. Já aqui temos a Lisa Feldman, que também não exclui a sua existência ou referência, por exemplo, William James. Ele está aqui e também se encontra aqui. McDougall teve uma forte influência nos trabalhos do Jaak Panksepp, o pai da neurociência afetiva. Porém, a sua ênfase, aqui elas colocam, né, esse eixo aqui, né, essas medições, é um nível, vamos dizer assim, de relevância do teórico, do pesquisador, do cientista, para essa corrente. Então, aqui o McDougall, ele teve forte influência, que também impactou aqui, ele teve a sua influência, mas não tão significativa, né, menor, como as teorias básicas, das emoções básicas. Porém, ele teve a sua relevância, a sua influência, certo? Isso que é legal, isso que elas destacam no artigo. E aí temos os teóricos das emoções básicas. Spencer, Sully e o Jung, certo? Com as suas influências, tá? Eu circulei porque eles impactam também as outras correntes, mas também temos o Darwin, o James, que tem o seu impacto também nas outras teorias, só que menor, tá? E aqui o Ekman e o Panksepp, que quem critica fortemente os trabalhos de Ekman é a própria Lisa Feldman, principalmente na questão das microexpressões faciais, né, universais. Vamos encontrar também aqui nos teóricos da avaliação Spencer, Sully e Jung. E também vamos encontrar nos teóricos do construcionismo psicológico Spencer, Sully e Jung. Jung também tendo seu impacto e as suas influências nos seus trabalhos. Veja que ela destaca também a Barrett que o Schachter e o Singer, muitos livros de psicologia, tá? Muitos livros de psicologia mesmo, jogam os dois e sua teoria dentro da teoria de avaliação. E a Barrett fala que isso é um equívoco, porque eles possuem uma influência muito maior na teoria, nos teóricos construcionismo psicológico. Olha que interessante, é um fato curioso. Se você está fazendo um mestrado, um doutorado nas ciências afetivas, estudando mais sobre isso, é muito interessante você ler esse artigo, tá? Então vamos, Idade das Trevas, um período aí entre 1900 a 1959. O behaviorismo jogou a psicologia para a Idade das Trevas, onde nada de grande expressão, valor, foi publicado sobre o tema das emoções por cerca de 40 anos, exceto alguns artigos importantes de neurobiologia, artigos de Papez, pesquisas, né? E o Paul MacLean, sistema de Papez, né? O lobo de Papez, ou depois vai se tornar, né, com o MacLean, o sistema límbico, na sua teoria do cérebro trino, certo? Recomendo fortemente, tiveram seus impactos numa perspectiva histórica dentro dos estudos das emoções, tá? Porém, aproximadamente entre 1900 e 1930, considerando a primeira parte da Idade das Trevas, as emoções básicas, os teóricos das emoções básicas tiveram aí as suas influências, os seus impactos, tá? Tanto que a corrente da emoção básica passou de suposições genéricas para assumir muitas das ideias específicas que marcam distinção como uma abordagem teórica coerente da compreensão sobre a emoção. Alguns deles são: McDougall enfatizou que cada tipo de emoção está enraizado em um instinto biologicamente básico, ou desejo de agir, certo? Que os humanos compartilham com todos os outros mamíferos. Isso aqui influenciou muito o Jaak Panksepp na sua teoria, né? O pai da neurociência afetiva, certo?
mas como as estruturas básicas, alguns circuitos básicos distintos no cérebro dos mamíferos possibilitam ou potencializam determinados comportamentos que depois ele vai unir junto aí no entendimento da personalidade humana. É muito interessante ler mais sobre isso, sobre o McDougall. Watson, né, reduziu as emoções a estados físicos. Walport contribuiu com um elemento chave de uma abordagem da emoção básica com a sua introdução da hipótese do feedback facial. Cerca de 40 anos antes de Tompkins reintroduzir a ideia na década de 1960. Veja que cada um ali vai bebendo como uma referência, né, ou roubartilhando a ideia de um outro teórico, usando como inspiração. Tá? Cannon contribuiu com a ideia de que as emoções são um tipo especial de estado psicológico que tinha que ser explicado por mecanismos especiais ou regiões, rastros fisiológicos especiais marcados, certo? E aí o Newman e colegas definiram as emoções como pacotes coordenados e estereotipados de experiência, olha só, né? Conceitos aqui, estereótipos concretos, né? Pacotes, conjuntos da fisiologia do comportamento e experiência que estão já estereotipados, que poderiam ser facilmente reconhecidos por outras pessoas, né? Independentemente da cultura. Esse é o impacto aí das emoções básicas, certo? Os teóricos das emoções básicas. Porém, de 1925 a 1945, na última parte da Idade das Trevas, muitos escritores reagiram contra a visão básica da emoção, argumentando que as emoções não são modelos, tipos naturais e compartilhados com outros mamíferos, especialmente pela nossa complexidade das relações sociais, dos conceitos que criamos, das experiências que vivenciamos, que temos. Se eu compartilhar com você que eu perdi um ente querido, um avô, uma avó, e se você também já perdeu, não podemos dizer, eu sinto o que você sente, ou eu sei o que você está passando, ou o que você já passou. Não, você não sabe. Você não tem o conhecimento da experiência, da relação que eu criei com meu avô, com a minha avó. Você talvez tenha uma ideia subjetiva de experiência de luto, tendo uma categoria, um vínculo afetivo sobre um avô ou avó, se você perdeu seu avô e eu perdi meu avô, certo? Porém, a história que você construiu, se foi uma relação tóxica ou uma relação que você, eu vi meu avô só 5, 10 vezes ao longo da minha vida, ou não, eu morei com meu avô, eu fui criado, eu fui educado pelo meu avô, pela minha avó. Veja como vai mudando, né, o conceito histórico de categoria afetiva que você cria, né? Está dentro aí dessa teoria, dessa corrente construcionista ou construtivista psicológica. A principal fonte de evidência, né, de crítica, foi a observação consistente de que as expressões estereotipadas de emoção, seja no corpo, no rosto ou no comportamento, não podiam ser identificadas empiricamente. Especialmente agora, com as tecnologias neurocientíficas, estamos entendendo que não há uma região responsável pela expressão, né, de uma emoção específica, um rastro fisiológico específico, para a tristeza, para a alegria, mas um conjunto de sistemas, estruturas, que vão possibilitar a experiência, tanto a experiência de expressão fisiológica, como a experiência subjetiva, né, daquela emoção, daquele afeto. A variedade de visões durante todo esse período pode ser agrupada em exemplos do construcionismo psicológico, behaviorismo e avaliação, teoria de avaliação. Então, se distanciando dos teóricos das emoções básicas e se aproximando mais dessa complexidade da construção do significado, da categoria que o indivíduo, ali, a pessoa está criando, daquela relação que cria com aquele objeto, com aquele contexto, com aquela experiência. Tá? E aí uma visão geral dos teóricos, né, ou sobre a teoria do construcionismo psicológico, que aqui dentro dessa teoria ou dessa corrente, nós vamos ter diversos aí autores que vão trazer suas próprias teorias, né? Demonstrei ali os principais, certo? Que basicamente essa abordagem difere das teorias básicas da emoção e de avaliação ao sugerir que as emoções não são tipos distintos, naturais,
mas são construídas a partir de elementos mais fundamentais que também estão envolvidos em outros processos mentais, que a Lisa Feldman, na sua teoria das emoções construídas, ela vai trazer ingredientes fundamentais na construção da emoção, como o cérebro constrói as emoções, e há vários, né? Mas ela destaca 3, que é a interocepção, os conceitos e a realidade social. A partir desses 3 ingredientes, e há outros também, mas esses 3 vão dar a sua fundação para a construção subjetiva do indivíduo sobre a emoção, o estado afetivo dele, né, em relação ao contexto. A visão construcionista enfatiza a natureza flexível e dependente do contexto das emoções e como elas emergem na interação de processos psicológicos e fisiológicos mais básicos. Aqui, você profissional da área da saúde mental, interessado nas neurociências afetivas e social, eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, natureza flexível e dependente do contexto. E a Feldman, ela enfatiza muito isso, né? Como o ser humano, o cérebro humano, ele é um órgão contextual, social, afetivo, mas contextual. E como esse contexto cria, talvez ou não, né, um novo significado, um rótulo afetivo para aquela experiência que a pessoa está passando. A pessoa que está passando por um processo terapêutico com você está criando esse vínculo terapêutico, você aí psicólogo, psicóloga, hipnólogo, a cada sessão, a cada encontro, é uma nova oportunidade de você tornar essa ressignificação. Não vou falar que você é o motivador, mas você está ali ajudando aquela pessoa a desconstruir, construir. Né? Por isso que eu gosto desse arquiteto das emoções, né? Esse termo, o arquiteto das emoções, por essa flexibilidade, né? Até a Feldman ela cita um termo que eu acredito que seja granulosidade emocional. Acho que é esse o termo, né? Como a pessoa, através da experiência fisiológica, de perceber os seus estados fisiológicos internos, que entra a interocepção, e os rótulos, a consciência emocional, a sensibilidade, não fragilidade, a sensibilidade de identificar essas alterações fisiológicas, certo? Os modelos construcionistas psicológicos são semelhantes aos modelos de avaliação, pois ambos consideram a emoção como um ato de criar significado. É aqui que a coisa fica muito interessante, né? Especialmente em terapia ou em regulação emocional. Se você está estudando, ou se você é um professor da área, né? Está fazendo um mestrado, um doutorado, entender isso é fantástico, né? Porque eu amo essa área, que eu vou falar que não é interessante, né? Pelo contrário, é extremamente apaixonante. Inclusive, estou com a camiseta aqui, First Coffee, da Neuroscience, da nossa loja online das neurociências afetivas e social da Nasus Store. Deixarei aqui abaixo o link se você tiver interesse das camisetas minimalistas das neurociências afetivas e social. Confira, muito legal o projeto, tá? Na maioria dos modelos construcionistas psicológicos, a ênfase está em tornar significativo um estado sensorial ou afetivo interno que a pessoa tem, a experiência ali, certo? Uma emoção surge quando o estado interno de uma pessoa é compreendido de alguma forma como relacionado ou causado pela situação, veja, criou ali um contexto, né, um vínculo sobre aquela experiência daquele contexto ou daquele objeto, daquela pessoa que eu estou criando, certo? Ou também o significado pode ser instintivo, aqui roubando, né, roubartilhando, trazendo a ideia do James, juntamente ou resultado com algum processo adicional de categorização, os conceitos, né, que a Barthes propõe na teoria das emoções construídas, na teoria dela, juntamente com outros autores dessa corrente construtivista do construcionismo psicológico, tá? Ou de atribuição também, o valor, a atribuição, que o peso, na verdade, afetivo que a pessoa tem de relevância naquilo. Eu dei um exemplo para você, se nós vivenciarmos um assalto, uma situação ali de um acidente, se você já passou por um acidente, 2, 3, e eu nunca passei, talvez eu vou criar um peso, uma avaliação afetiva muito mais forte, significativa naquilo, traumático naquilo, que eu posso talvez esquecer, né? É um sistema ali, é um recurso defensivo que o meu sistema nervoso encontrou para que eu não tenha uma lembrança sobre aquilo. Eu simplesmente apaguei nas minhas memórias, mesmo considerando o forte impacto emocional que teve
né, sobre isso. Enfim, fica aí a referência para você, né, essa parte 2. Repito aqui, se você quer entender melhor, assista novamente a parte 1, assista novamente a parte 2 desse vídeo, deixe um comentário sobre o que você achou, se você já conhecia essa outra corrente, ou se você quer se tornar aí, novamente fica o convite, um especialista na ciência das emoções e do comportamento, na mudança de hábitos. Conheça a nossa pós-graduação inédita no país, tá? 100% online, a pós-graduação em Neurociência Afetiva e Psicologia dos Hábitos do Instituto Uninase, Universo das Neurociências Afetiva e Social, juntamente em parceria com certificação da Faculdade Anhanguera. Obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!